Paz de Jesus nos envolva. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos agora para falar da predisposição às doenças e a invasão de agentes microbianos, na visão do livro de André Luiz. Antes, vamos lembrar aqui de um evento que deve interessar a todos: a jornada da Associação Médico Espírita de São Paulo de 2016. Ela vai ser no auditório Elis Regina, em metade de maio do ano que vem, e vocês podem pegar mais informações neste site aqui, jornada2016amissãopaulo.com. Feita aqui a mensagem dos patrocinadores, vamos entrando no assunto. Aqui vamos lembrar que isso já é reconhecido pela medicina convencional. A saúde é o resultado de um equilíbrio dinâmico entre as agressões e a regeneração do nosso corpo. Então, constantemente estamos sendo agredidos de alguma forma. Eu, para estar aqui em pé, estou estressando tecidos do meu corpo, e eles vão tendo essa capacidade de regeneração. Se não tiver, vai dar uma tendinite, vai dar algum outro problema. A doença surge quando a agressão é maior do que aquela capacidade de regeneração. Isso é um conceito convencional da biologia, né? Então precisa ter este equilíbrio, né, do corpo em relação ao ambiente e em relação ao produto da mente. O pensamento precisa estar equilibrado. Aí, com tudo isso em ordem, a gente espera uma saúde adequada. E, normalmente, qual é a origem das enfermidades crônicas, né? Porque uma enfermidade aguda, uma fratura, alguma coisa mais imediata, a gente tem uma causa bastante conhecida. Mas quando é uma doença crônica, é uma consequência de como nós usamos o nosso corpo de modo continuado, né? Então, com relação a vários aspectos, a alimentação, higiene, né, substâncias tóxicas, vícios que a gente vai praticando. Como diz o capítulo, né, a imprudência e o ócio, né, causam múltiplas enfermidades que a medicina já reconhece, né? Então é muito fácil entender que a pessoa que não pratica exercício, que abusa de alimentação, pode acabar, junto com a sua genética, desenvolvendo algumas formas de diabetes, de hipertensão, né? E o capítulo vai expandir um pouco mais, trazendo outras agressões que normalmente a gente acaba deixando de lado, né? Então, esses comportamentos de ócio, de desleixo, né, lesam o perispírito, onde estão as causas profundas destas enfermidades, né? A gente vai lesando. Então, lembra daquela capacidade de regeneração e as agressões que vão sendo sofridas do ponto de vista biológico. Isso também tem uma contrapartida no corpo perispiritual. Então, também superando a capacidade de regeneração do corpo perispiritual, isso fica marcado. E outra origem das enfermidades crônicas também está na parte mental, né? O remorso, culpa por ofensa, que acaba desarticulando a ação do perispírito. Então lembra que a gente falou mente, o corpo e o ambiente, né? Aqui estamos falando de ambiente, né? Aquele desleixo todo, aqueles vícios e hábitos, e aqui estamos falando da mente, né? Isso acaba ficando em algum lugar da nossa consciência ou da inconsciência, e isso vai trazer uma repercussão em algum momento. E aí André Luiz fala de uma zona de remorso, que é criada na mente pela cristalização da recordação dos nossos erros do passado. Isso, como eu falei, fica em algum lugar
do nosso corpo mental, cristalizado, formando esta zona de remorso. Nela, o pensamento atua na organização do corpo e do perispírito, interferindo, né, nesta organização. E a reparação dessa zona de remorso cristalizada é através do confronto com esse estado de remorso, né, e a liberação da condenação íntima. Então nós somos os próprios juízes que temos esta a capacidade de ter esse remorso, às vezes até inconscientemente, e só quando nós confrontarmos com esse problema, e são várias as formas, né, de nós confrontarmos, a reencarnação próxima a uma pessoa com quem nós temos uma reparação a fazer, né, isso é o que vai libertar esta condenação íntima e desfazer esta zona de remorso. E as dívidas kármicas, também citado pelo André Luiz, né, que é o acúmulo de energias negativas originadas de nós mesmos, né, e podem ser transferidas de uma existência para outra, e o resgate pode se dar em qualquer tempo, nessa encarnação ou em outra também. Então veja que o karma na verdade, é resultado de uma ação que a gente faz. E o karma, se a gente for pegar a origem no sânscrito, né, a língua do hinduísmo, a gente vê que karma significa oportunidade. Oportunidade da gente resgatar uma ação inadequada, né? Então o karma não é o castigo, é o sofrimento que vai ser a oportunidade da regeneração. Origem das enfermidades crônicas, né? Em alguns casos, esta enfermidade crônica acaba sendo agravada pela ação vingativa do ofendido por processo obsessivo, né? Então não adianta pôr a culpa de tudo que acontece no obsessor, tá? Sempre a gente tem aquela nossa parcela de responsabilidade, né? Não vamos falar culpa, vamos falar responsabilidade. Mas isso pode ser agravado pelos processos obsessivos. Então cita-se também os parasitas ovoides, que é aquele obsessor que está tão ligado a esse pensamento de vingança que ele acaba se deformando, o corpo perispiritual dele acaba se deformando, ele vai virando uma esfera, um ovo, tá? E ele se gruda naquela vítima, entre aspas, da obsessão. Então, como se fosse um parasita mesmo. Esse obsessor já não consegue pensar em mais nada, ele só quer saber de vingança e ele acaba virando um parasita, já não tem mais forma humana, o perispírito já se deformou porque ele abandonou qualquer intenção de fazer outras coisas, né? Esse é o extremo da obsessão, né? E pode acabar vampirizando os desencarnados nesses processos. Mas não é que nem piolho que a gente pega e não tem culpa de ter pegado o piolho. Na verdade, aquela relação que se cria e que a gente acabou sendo responsável em algum momento, tá? E nunca são assim as causas da doença, mas é sempre o agravante de alguma doença crônica. Aí a gente tem aquelas enfermidades endêmicas, aquelas que cursam dengue ou outras coisas que estão acontecendo na comunidade, né? E que não tem nada a ver com o perispírito, tá? Tá aí a doença espalhada na comunidade. Como é que o André Luiz explica estas enfermidades endêmicas, né? Essas causas circunstanciais, então não tem nada a ver com lei do karma, causa e efeito, obsessor. A doença está aí, a gente está naquele meio, vai acabar adoecendo, né? Mas ele, mesmo assim, faz um elo com
o processo evolutivo da humanidade, que é o seguinte: mesmo nessas doenças, né, que dependem de causas simples e locais, que aparentemente não teria nada a ver com o plano espiritual ou com o nosso processo evolutivo, é possível fazer sim uma correlação, né, para entender. A gente pode fazer as seguintes interpretações, né? Ou são casos kármicos individuais que se agravam por influência da doença endêmica. Então é um indivíduo que tem algo a aprender com a doença, e aí ele pega essa doença que existe na comunidade, né? Pega verme, pega o que tem de disponível de doença naquela comunidade, e ele pode ser até uma forma de resgate. Ficando doente, ficando acamado, uma forma dele refletir sobre a fragilidade da vida, sobre um monte de outras coisas, e assim resgatar algum processo kármico, né? Ou também, veja que essas doenças impulsionam o ser humano a buscar evolução da higiene, da medicina e de outras coisas. Então tem uma função no processo evolutivo da humanidade, da coletividade. Às vezes não só do indivíduo. A gente fica só pensando o que esse indivíduo fez para merecer essa doença e tudo mais, e a gente esquece que nós, como humanidade, estamos evoluindo de uma forma coletiva. Então, quando tem uma doença que está pegando muita gente aí, é um lembrete de que a gente precisa evoluir na parte de tratamento, higiene e tudo mais. É progresso. Então essas são interpretações para essas doenças endêmicas. A reencarnação para cura espiritual. A gente fala que a reencarnação é nossa oportunidade de evolução e até de resgate, né? Então, muitos espíritos apenas conseguem a cura do perispírito, daquilo que se instalou no perispírito de errado, né? Mediante uma internação num corpo físico. Aquele espírito vai precisar estar enquistado, incubado num corpo físico para deixar naquele corpo físico as alterações que o seu perispírito desenvolveu, aquelas alterações negativas, né? Então, numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante a reencarnação. Então, um médico no plano espiritual, atendendo um necessitado, um espírito desencarnado necessitado, pode acabar, vamos dizer assim, prescrevendo uma reencarnação, tá? Que às vezes é o único jeito de curar. Você pode dar passes no plano espiritual, tentar melhorar o perispírito de alguma forma. Então esse é tratamento, né? Tratamento, mas a cura vai ser mediante a reencarnação. E aí, nesse processo de reencarnação para cura espiritual, espíritos benfeitores podem avaliar o mecanismo da doença no perispírito, né? Fazendo um diagnóstico mesmo, avaliando o que está acontecendo, se é necessário uma reencarnação para resolver aquele problema. Além da reencarnação para aprendizado, que todos nós fazemos, pode ter essa reencarnação com uma finalidade de cura espiritual. E isso especialistas desencarnados vão determinar, né? A ficha kármica do enfermo determina a reversibilidade da moléstia através de uma nova reencarnação, né? Então, ficha kármica, eu entendo, não é com uma folha de papel, um prontuário assim propriamente, mas é a leitura que o especialista desencarnado faz, né, daquele sofredor, para dizer a origem da alteração que ele está apresentando e qual então pode ser o tratamento recomendável. E aí essas enquistações de energia, né, esses cistos, esses pedregulhos que ficaram dentro de nós, né,
de energias negativas através dessas dívidas kármicas de lei de ação e reação são transferíveis de uma existência para outra. Para curar esses nódulos de forças mentais desequilibradas, como foi citado aí no capítulo, acontecimentos reparadores devem se contrapor a eles. Então, a lei de ação e reação provocou esta alteração no perispírito, né? Esses, vamos dizer, cistos, esses grumos de energia, que agora a lei de ação e reação vai ter que desfazer numa nova encarnação. E ele cita também qual a qualidade desses médicos espirituais, esses benfeitores do plano espiritual que vão socorrer esses sofredores, né? Não basta ter conhecimento científico, são imprescindíveis qualidades morais, como a humildade, devotamento, grandeza de caráter, pureza de coração. Essas são as ferramentas principais, né? Por essa razão, André Luiz chegou, queria ser médico, foi fazer limpeza. Para desenvolver a humildade, né? Aí desenvolveu bastante humildade, percebeu, e ele achava que bastava ali o conhecimento científico, né? Exemplo, André Luiz mesmo. E quais são os métodos terapêuticos que esses benfeitores empregam lá no plano espiritual, né? Eles têm vários métodos para o tratamento das lesões do perispírito. Eles penetram na história do enfermo para estudar os mecanismos da doença, né? Através da sua visão, da sua clarividência, da sua capacidade de empatia e de sentir o que está acontecendo, e vão fazer um exame no corpo espiritual também com aparelhos. Ele cita aí instrumentos, aparelhos que podem ajudar nessa detecção, trazer para esse benfeitor a história do que aconteceu, por que esse indivíduo está assim, portanto, qual deve ser o tratamento, né? Fala até de aparelhos lá no plano espiritual. Então, como métodos terapêuticos, né, a psicoterapia, magnetismo são muito usados, né? Então, a gente entende como passe, como magnetismo, como transferências de energia, né? Transferências de energia através da prece, através do passe, né? A psicoterapia, a educação do corpo mental, que já citamos aqui, que molda, corpo mental molda o perispírito, né? Tudo isso é bastante importante, mas também utiliza medicações conhecidas dos encarnados, né? Como o nosso mundo físico é uma cópia do mundo espiritual, ali também pode-se utilizar os princípios terapêuticos, não só sutis, como transferências de energia ou da atividade mental, como também princípios curativos um pouquinho mais densos, na forma de medicamento feito de matéria sutil, como se o espírito estivesse tomando um remédio, né? Então eles também se valem desse tipo de atividade. São várias as técnicas terapêuticas ali no plano espiritual. E aí, agora ele passa para um capítulo, né, que vai falar da invasão microbiana. Como é que a gente, aqui, encarnado, né, pega esses germes, essas doenças? É só uma coisa biológica ou tem alguma coisa espiritual também por trás disso, né? A gente precisa de um pouco de esforço para entender que uma invasão de um micróbio no nosso organismo tem uma causa espiritual. A gente tenderia a pensar só na parte biológica. Ali entrou um ser vivo dentro de outro ser vivo e estamos sendo parasitados por esses micróbios, né? Mas ele cita que a fraqueza pelo abuso das nossas forças, né,
atitudes de desequilíbrio ou perturbações que nós fazemos para outras pessoas, vai levar a esta fraqueza. E essa fraqueza plasma uma ruptura na harmonia celular dos tecidos do perispírito. Então, mais uma vez, atitudes, hábitos que nós fazemos acaba enfraquecendo de alguma forma o perispírito no seu funcionamento, na sua composição. Tá? Então tudo começa aí, nessas atitudes de nós encarnados. Então, como é que nós podemos interpretar as causas espirituais dessa invasão microbiana? A zona ferida, atingida pelo desajustamento, fica vulnerável à invasão microbiana, como se fosse uma praça desguarnecida, tá? Praça sem policiamento e tudo mais. E as sentinelas naturais, do nosso corpo, nossos mecanismos de defesa, não dispõem de bases necessárias à ação que lhes compete. Tudo pelo enfraquecimento que vai permitir, então, esta invasão. Então, mesmo no caso de alguma coisa bem concreta, como os micróbios, na parte biológica, a gente consegue entender uma correlação espiritual. O psiquismo facilita a invasão microbiana. Os estados mentais perturbados causam um desequilíbrio no nosso sistema orgânico. Isso até é conhecido da biologia. Você está com estresse, com a mente desequilibrada, isso tem repercussões no organismo. Isso é fácil de ver, Pessoa que tem uma hipertensão ou alguma coisa, a primeira coisa que se faz é falar para essa pessoa tentar gerenciar o estresse. Isso é bem conhecido mesmo. E esses estados mentais perturbados promovem no perispírito uma desarmonia que se reflete no corpo físico. Então, vamos acabar deformando sem querer o perispírito, que acaba deformando alguma instância ou alguma função do corpo físico. E efetivada essa disfunção, a nossa defesa não faz as reparações necessárias. Lembrando que saúde é sempre esse equilíbrio entre as agressões que a gente sofre e a nossa capacidade de regeneração. Então, temos até esse correlato biológico. A gente enfraquece nossas células de defesa. A pessoa que está muito estressada pode acabar pegando resfriado, gripe mais facilmente. Isso a gente observa, pega uma virose porque está estressado, porque as defesas estão baixas. E aqui tem, ao lado disso, uma explicação espiritual também, do campo mental, influenciando o perispírito, que por sua vez influencia o corpo físico. Mesmo no caso do câncer, podemos ter uma explicação espiritual, desarticulando a sinergia das células, a harmonia delas, o modo delas funcionarem adequadamente, interpõe a atividade mórbida. Aquele desajuste que nós já citamos pode chegar nesse nível aqui, que a mutação no início obedeceu a vibrações desorganizadas da mente, e a moléstia surge por consequência de longos processos de desgaste pela desarmonia. Então, na coisa mais concreta aí que a gente tem, que é o câncer, mesmo assim a gente resgata uma causa espiritual, que pode ser causa, pode ser agravante, mas está sempre relacionada de alguma forma, Agora, a gente não pode embarcar na crueldade de virar para uma pessoa que está com câncer e dizer: você produziu isso daí, você é o culpado, Não é esta a intenção. A intenção é a gente entender que qualquer coisa no nosso corpo, nosso sucesso, nosso fracasso orgânico, está relacionado
há muitas outras coisas, então, inclusive no caso do câncer, tá? Não é o caso aqui da gente começar a fazer julgamentos da pessoa e ainda piorar a situação da pessoa, né? É um aprendizado para que a gente possa fazer, né? Chegar para o paciente com câncer e agravar a situação dele, botando a culpa dele ter gerado esta doença para si mesmo, então agora que se vire com ela. O que seria total falta de caridade, né? A falta de caridade. Aí o nosso comportamento influencia também a nossa cura. Se ele influencia a doença, vai influenciar também o retorno para o equilíbrio, que é a nossa cura. O ataque pela brecha vulnerável pode estabilizar-se ou irradiar-se, quer dizer, aumentar, conforme as disposições da mente, né? Então tem aquela brecha que a gente desenvolveu, essa brecha pode ser aumentada ou ela pode ser diminuída, né? Através das nossas atitudes mentais. Então ela pode refazer a mente, né? A disposição da mente pode refazer a defensiva orgânica ou admitir a intromissão do fator patogênico. Então depende de nós que caminho nós vamos seguir, né? Cultivando a nossa saúde, ou mesmo quando a gente fica doente, que atitude a gente vai ter perante a doença, perante aquele processo, também vai se refletir aqui na cura. O comportamento influencia a cura também neste sentido, que é citado aqui no capítulo, né? No enfermo que desperta simpatia, as radiações de solidariedade apoiam o seu restabelecimento. Então, aquele indivíduo que está internado, mas não fica se queixando muito da vida, se abre realmente para o tratamento, vem as pessoas que querem ajudar e conseguem chegar até ele, e conseguem oferecer essa aura, né, de simpatia, vai atraindo essa solidariedade dos outros, vai atraindo esses pensamentos positivos, né? E a disfunção limita-se a gerar tumores que responderão ao tratamento, por exemplo. Estas irradiações de solidariedade das outras pessoas que estão envolvidas com este doente, elas vão poder até chegar neste tumor e aquele tumor que não responderia a um tratamento passar a responder a um tratamento, né? Então, está com câncer, vai ter que fazer o tratamento, vai fazer cirurgia, vai fazer radioterapia, vai fazer quimioterapia. Mas até a nossa disposição mental, o nosso comportamento pode fazer com que essa doença responda melhor ao tratamento ou responda pior, tá? Mais uma vez, não é que quem responde pior é porque não está se esforçando como deveria. A gente tem interpretações de provas, expiações, né? Várias outras para a gente poder imaginar por que uma pessoa que está com uma doença grave não está respondendo ao tratamento. Não é porque não está se esforçando na sua reforma íntima, necessariamente. Então, no outro extremo, né, quando o enfermo não adota atitude de renovação moral, não consegue assimilar as radiações de simpatia e agrava-se o processo de desgaste. Ele mesmo acaba oferecendo uma barreira para toda esta irradiação benéfica, positiva, toda essa intenção das pessoas que estão envolvidas no seu processo de regeneração, e acaba até agravando o seu processo, né? Porque o negativismo produz a doença, piora a doença e agora estamos vendo que impede o tratamento, né? Então age nesses 3 níveis aí. Por isso é que a nossa atitude, mesmo diante da doença, é importante. Essa resignação, essa reflexão e uma tentativa de aprendizado com a situação nos tira dessa situação
de círculo vicioso de adoecimento. E a prática do bem e a cura, né? A prática do bem atenua o mal que acumulamos ante as vibrações emitidas por aqueles a quem ajudamos. Então vamos dizer que a gente tenha uma dívida kármica, tenha aquelas zonas de remorso, tenha aquelas alterações todas. A gente já pode começar aqui, mesmo na matéria, um tratamento, mesmo que a gente não enxergue essas alterações, já começar a fazer algo em favor do nosso perispírito através da caridade, através da prática do bem. Porque aquele que é beneficiado, né, ele acaba emitindo um pensamento positivo para aquele que fez a caridade, e aí este pensamento positivo vai ser benéfico para o indivíduo. Então, é aquela coisa, o bem volta. Não é que o bem volta, né? Não é como uma flecha que dá a volta ao mundo e chega assim na própria pessoa, não é um eco. É que você faz o bem, a outra pessoa, com esse agradecimento, às vezes até inconsciente, está emitindo elementos benéficos, né? E o bem ao próximo gera o bem a nós próprios, colocando-nos em sintonia com o Criador. Daqui a gente vê então todas aquelas recomendações de Jesus para o perdão, para a caridade. Ele está dando então receitas de saúde, né? E que a gente deve aplicar até por uma razão egoísta de cultivar a saúde do nosso perispírito. Então, nem que seja por essa razão egoísta, fazer o bem. Então, com fraternidade, perdão, imunizamos nossa vida interior, fortalecendo o poder da mente na autodefesa. Fazendo o bem, então a gente está se ligando às outras pessoas com uma troca de fluidos benéfica, né? Então, vai reforçar as nossas defesas, o nosso equilíbrio, né? Imunizando aqui a nossa vida interior, desfazendo obsessões, né? Porque a obsessão só existe quando a gente não oferece aquela oportunidade de regeneração. Então, quando a gente está oferecendo essa oportunidade, estamos desfazendo até o processo obsessivo, né? O futuro processo obsessivo, né? Quando estivermos desencarnados ou numa outra condição, para que isso não aconteça, já estamos fazendo a prevenção do processo obsessivo através da prática do bem. Então já é uma vacinação. E a gente tem aqui na medicina convencional já esta associação detectada entre o bem-estar religioso e espiritual e a qualidade de vida, a saúde física, recuperação de doenças. Esse bem-estar está relacionado, isso é detectado em pesquisas clínicas. Esses indivíduos adoecem menos, têm mais saúde, né? E tanto que a medicina já admite este termo aqui, enfrentamento religioso e espiritual, que em inglês é religious coping. Esse enfrentamento religioso é o uso das crenças ou das práticas religiosas para reduzir o sofrimento dos eventos estressantes ou para dar-lhes um sentido, para serem mais toleráveis. Essas situações que estão fora do nosso controle, a gente pode, com um prisma das nossas crenças religiosas, espirituais, dar um outro tratamento, obter sentido ou serenidade para enfrentar. E o uso dessas ferramentas é o enfrentamento religioso, espiritual. Então, quanto mais a gente tem essa ferramenta, mais recurso a gente tem para um momento de adoecimento, para passar por isso de uma forma mais serena, né? Porque através
do modo como nós enxergamos as coisas, né, a gente vai ver as coisas como ameaças ou não. Então, veja, o cérebro não diferencia o que é real do imaginário. Então, agora, já saí do capítulo, estou trazendo coisas realmente atuais, né? O cérebro reage a alguma ameaça imaginária como ele reage a uma ameaça real, né? Você vê filme de suspense, você vê filme de ação, você fica acelerado, porque o cérebro, o sistema nervoso não está identificando que aquilo é ficção ou que não se refere a você. Ele naturalmente, automaticamente, ele reage como se você estivesse imerso naquela situação, né? Então essa é a importância da atitude mental para o equilíbrio orgânico. Quer dizer que se a gente se vitimizar, a gente cria a situação, a gente se atinge, como os espíritos falam para nós, né? Ou quando não perdoa e fica remoendo, você vai revivendo a situação e conta para todo mundo que você encontra, né? E vai recontando aquilo, você está revivendo aquela situação e o sistema nervoso está reagindo como se você estivesse mesmo naquela na ação mesmo, né? Então a nossa responsabilidade é essa aqui, né? A saúde é um empréstimo para os nossos objetivos dessa encarnação. A gente tem um compromisso conosco mesmos de manter essa saúde, de usar essa ferramenta para o nosso aprimoramento, para o bem da humanidade, para a evolução da Terra, né? A gente pode ser uma ferramenta da implantação de uma humanidade melhor e podemos ser uma ferramenta até do nosso próprio processo evolutivo, usando esse empréstimo aqui, aplicando bem estes conhecimentos, né? Então, uma conclusão sobre tudo isso, né, é que existe uma dimensão espiritual em todo o processo de adoecimento. Mesmo aquelas coisas mais concretas, como bactérias, como câncer, por exemplo, sempre vai ter alguma dimensão, algum correlato espiritual. Então, essa é uma conclusão positiva, né? A conclusão negativa, errada, né, é que todo o processo de adoecimento se resume à dimensão espiritual. Você está doente porque você não caprichou na sua reforma íntima ou coisa parecida, né? Então, essa conclusão é errada não só porque joga culpa assim na pessoa, como também pode acabar num extremo de dizer assim, não, você não precisa de remédio, você precisa de fé, você precisa de outras coisas. Então, totalmente inadequada essa conclusão aqui. Tudo que a gente discutiu se refere a entender que tudo o que acontece conosco tem algum correlato, uma interpretação também espiritual em algum nível. Então, isso aqui é o que a gente pode fazer para o nosso cultivo de saúde, né? O cultivo aqui do psiquismo, da atitude positiva, do equilíbrio mental, né? O cultivo desta energia vital, cultivando a respiração ou a alimentação adequada, né? O ambiente, a gente tendo esse ambiente saudável, a gente está cultivando as nossas atitudes físicas, né? Até passar fio dental protege o coração. Essas bactérias que estão aqui na boca acabam entrando na circulação e vão dar problemas cardíacos. Então, tudo está correlacionado, né? Tem um vídeo do Gilson Volpato falando dessa relação das pesquisas. Então, precisamos ficar de olho em várias dimensões e cultivar aqui a nossa saúde. Essa é a nossa responsabilidade. Então, com esse último slide, eu agradeço pela atenção de vocês e fico à disposição se a gente tiver algum tempo para conversar. Obrigado. Isso, então, podemos conversar um pouco. Alguém tem alguma dúvida, um comentário para fazer? Doutor,
Esse último slide em especial é só um comentário, mas eu acho que sempre vale a pena a gente lembrar essa palavra cumprida, que é biopsicossócio-espiritual, que é o nome do novo paradigma médico-espírita. Né? Então não é só espiritual, não é só físico, não é só social, não é só psíquico, mas é a união de tudo isso, é dentro dessa complexidade que existimos. Lembrando que saúde não é só ausência de doença, né? Então engloba todas essas dimensões e todos nós aqui provavelmente estamos sem doenças graves. Muita gente aqui, talvez se a gente fizesse um questionário, você possui essa doença, você possui essa, você possui essa, muita gente aqui não teria nenhuma. Mas aí precisa ver como é que vai a qualidade de vida dessa pessoa, como é que estão as relações com a família, como é que está o seu papel social, como é que essa pessoa se sente, essa pessoa vê sentido para a vida, essa pessoa, então, vamos ver esse bem-estar em vários níveis, social, mental, ambiental e até espiritual. Espiritual até nesse sentido de encontrar um propósito, entender que a vida tem um sentido, né? Buscar essa transcendência. Tudo isso está relacionado à qualidade de vida, à harmonia e à saúde. Alguma pergunta, algum comentário? Dentro da liberdade que temos, ficou bem acentuado a parte karmática, mas eu penso no livre-arbítrio e a criação de karmas agora, tipo pelos vícios comportamentais, pelos pecados capitais, de gula, de centralização, egoísmo, né? Nós criamos agora aqui os nossos karmas, esse acento assim, na nossa atitude, a importância da atitude também no agora. Você citou os pecados capitais, né? É interessante porque a Igreja Católica elegeu, né, esses 7 pecados capitais, 7 pecados mortais, assim, né? Isso não vem do cristianismo primitivo, isso foi trazido pela Igreja Católica. Mas não é para prender as pessoas e dar um sentido de culpa ou infelicidade para as pessoas. É que você analisando todos esses pecados capitais, a ira, a gula, a preguiça e tudo mais, tudo isso são coisas que nos afastam da nossa natureza espiritual e nos vão prendendo à natureza material, né? Ganância e etc. Todos esses pecados capitais podem ser um roteiro interessante para a gente refletir também. É uma forma de refletir como é que estamos conduzindo as nossas coisas. Se estamos nos enraizando na matéria, né? Ou se estamos dando ouvidos à nossa natureza espiritual. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, né? E tem essa parte do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é uma coisa tão poderosa que até Deus respeita, né? Então, veja, quando eu me encontrar com Deus, eu vou fazer para Ele uma lista de perguntas que eu tenho, mas a primeira pergunta é: por que já não nos fez perfeitos, já que é todo poderoso, né? É uma pergunta que eu tenho para fazer para Deus. Mas o motivo deve ser muito bom. Ele deve ter um motivo muito bom, porque o trabalho que a gente dá para a espiritualidade, para Ele, é fantástico. Então, se Ele já não nos fez assim perfeitos, deve ser um motivo muito bom, porque seria muito mais fácil para Ele, seria muito mais fácil para a espiritualidade. A gente não dá tanto trabalho assim, né? Então, livre-arbítrio é uma palavra-chave, uma coisa sagrada. Deus nos deu. Está tendo trabalho com isso, não sei se arrependeu ou não, mas tem uma charge que fala assim, já vi uma charge que fala assim, Deus está ali meio chateado, está falando assim, fazendo uma confissão, assim, a Terra foi
um trabalho para uma feira de ciências que não deu muito certo, que ele fez na adolescência. Então, não sei se ele se arrependeu ou não, mas esse livre-arbítrio é sagrado mesmo. A gente pode errar o quanto a gente quiser, Deus não interfere. O indivíduo vai errando, ele se aprofunda no erro, encarnação após reencarnação, repetindo tudo, e não tem interferência. Para zerar é difícil, né? Zerar o karma é difícil. A gente está aqui para aprender coletivamente, né? Como humanidade. Então, a gente só vai realmente evoluir, a gente só vai transcender quando toda a humanidade transcender. Então, a gente fica pensando às vezes assim, olha, eu até que estou mais ou menos, eu acho que mais uma ou duas encarnações e eu já vou para um mundo melhor. Não tem isto, viu? A humanidade vai evoluindo de uma forma coletiva. E você se melhorando, ótimo, você vai fazer parte do contingente que vai transformar a Terra num mundo de regeneração. Vai sair do mundo de provas e expiações para virar um mundo de regeneração. Então, se tinha esta esperança, não adianta não. Doutor, a interferência divina, ela não aconteceria justamente por suas leis e pela estrutura toda da existência, e que a gente só está começando a ter vários lapsos de luz sobre essa engrenagem toda, essa engenharia da existência. Por exemplo, a homeopatia tem um pouco desse conceito de que a doença ela surge em função da desobediência às leis, né? Essa é a doença primordial, né? É em função de uma desobediência da lei de Deus que a gente entra em desarmonia com o universo, com essa estrutura, e a gente começa a se digladiar nesses grilhões, né? O próprio Cristo disse a Paulo em Boa Nova. Mas não seria através dessa própria estrutura da existência a interferência divina, de maneira a nos guiar e a nos conduzir, até nos fazer descobrir essa engrenagem? A gente pode ter várias interpretações, essa é da homeopatia, por exemplo, do que causa as nossas doenças, né? E a gente então revê aquela situação de pensar que karma é castigo, né? Quando karma na verdade significa oportunidade da gente evoluir. Então todas essas interpretações são muito positivas, porque nos dão essa resignação para a gente imaginar que existe um bom motivo para tudo, né? E que Deus está no comando e que a gente vai evoluir para a nossa condição de espíritos eternos e felizes, né? Temos uma pergunta ali. O senhor falou que se fizesse uma enquete, nem todo mundo teria algum tipo de doença. Alguns já estão privilegiados, já estão melhor. Eu sou portadora de esclerose múltipla, mas não acho que esclerose múltipla é o pior problema do universo. Para mim tem uma coisa muito pior do que isso, a droga. Então, isso me deixa assim, cabelo em pé, e a esclerose perto de droga de sangue, para mim, não é nada. Eu tiro ela de letra, e assim, ela é só um pelo no ovo, não sei se o senhor me entende. Aceito, vivencio, não brigo por isso, mas eu não aceito, não consigo entender a droga. A dor, né? Então, tem uma coisa que está acima da dor, em termos de coisa pior, que é o sofrimento. Existe, vamos dizer, você citou a esclerose múltipla, então você tem a questão de incapacidade e tudo mais. Acima disso, quer dizer, como você citou, pior do que isso, a dor, só que tem um negócio que está acima da dor, que é o sofrimento sem sentido. O sofrimento sem sentido é aquilo que realmente é o que há de pior. Porque, como disse Viktor Frankl, né? Acho que eu já devo ter trazido isso aqui alguma vez. Viktor Frankl
sobrevivente de campo de concentração, fundador da logoterapia. Ele disse: o que esmaga a pessoa não é o sofrimento, é o sofrimento sem sentido. Então, qualquer um de nós daria a nossa saúde por alguém que a gente ama. A gente trocaria a nossa vida para salvar a vida de um filho, ou toparia, ou do pai, toparia sofrer para que uma pessoa amada não sofresse, porque esse é um sofrimento com sentido, né? Agora, o sofrimento sem sentido, esse é o que esmaga realmente a pessoa. Então, isso aí estaria até acima da dor que você citou, né? E quando a gente resgata a nossa espiritualidade, se você quer o microfone, né, de novo, quando a gente exerce a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, a gente está encontrando um sentido para as coisas. Então a gente até, em algum nível, consegue um alívio, porque aquele sofrimento não é tão sem sentido.